Curso do Arduino, aula 3. Nós vamos falar sobre o microcontrolador ATmega 32, que está na placa e faz a placa. Você pode falar que a plaquinha toda é um microcontrolador. E o ATmega 32 é seu circuito, né, de apoio. Então vejamos. É um controlador muito versátil e tem as seguintes características. Ele já está sendo ultrapassado pelo ESP, tá? Vocês vão ver muito aí o ESP 32 e algumas variantes que são para controlar o Wi-Fi e outros tipos de dispositivos. Então vejamos, é um processador de 8 bits, então é inferior aos que estão chegando no mercado, que tem 16 e 32, como é o caso do ESP que eu falei. A arquitetura dele é RISC, ou seja, instruções com poucos picos, né, poucos ciclos de processador. Então, são funções bem objetivas. Você não tem quase macro instruções como você tinha no Z80 do LDIR, em que você alimentava essa instrução com dois parâmetros antes, origem e destino, aí e um contador, e ele disparava quase que uma macro instrução de transferência, né? Então não temos isso, esse tipo de coisa na arquitetura RISC. A SRAM é de 2K, no caso do chip com soquete DIP, e de 4K no SDM, que é soldado. A memória flash é de 32K para os programas. Ele tem 32 registros de 8 bits para propósito geral e todos ligados já na unidade lógico-aritmética, como eu estou falando aqui embaixo. E ele possui uma arquitetura Harvard, pelo que vocês perceberam dessas duas últimas coisas que nós falamos. A memória flash fica com programa, a SRAM fica com dados. Então você não mistura uma coisa com isso, com a outra. É a arquitetura Harvard. Todos os 32 registros são conectados à unidade lógico-aritmética, então você pode fazer a operação com todos sem ter que passar por um acumulador, que é a característica aí de microprocessadores até hoje. E ele tem 6 registros de 8 bits que se agrupam em 3 registros de 16 bits para perfazer esses 3 registros aí, X, Y e Z, que são de 16 bits. E possui uma EEPROM no caso do soquete DIP, Arduino italiano legítimo, né? E não tem EEPROM no caso do SDM chinês, né? Em que o chip é colado, é soldado na placa. E o soquete DIP tem 28 pinos e o soquete, que não é soquete, né? O STM, que é soldado na placa, tem 32 pinos. Bem, vejamos o processador e seus periféricos. Periféricos num sentido assim limitado, são realmente as portas. Estaremos chamando aqui as portas de saída de periféricos, porque afinal, em um microcontrolador, a gente espera justamente isso, manipular sinais de saída para os periféricos. Mas geralmente você não tem assim um controle demasiado, é mais na base de ligar, desligar, mover de um determinado passo, então não é muito exagerado como você teria no conceito de periféricos de computador. Eu estou mostrando aqui essa página no próprio manual do ATmega 32 Controller, para a gente ver ampliado e aqui na qualidade de PDF. Então vejamos, a gente sempre começa com a referência do quê? Da CPU. Então ela está delimitada aqui por essa linha pontilhada, vocês estão vendo que
as memórias estão fora dela, mas está fora da CPU, mas está no contexto aí do encapsulamento do microcontrolador. Então, nós temos o que nós falamos, né? Uma unidade lógico-aritmética ligada ao bloco, eles chamam de arquivo de registro, aos 32 registros, e aqui destacando o X, Y e Z de 16 bits, e aqui em cima o resto de 8 bits. Então nós temos a arquitetura normal de processadores, com registro de instruções, pega a instrução corrente, um bloco de decodificação de instruções e linhas de controle. E aqui em cima o contador de programa e um registro que guarda o ponteiro da pilha. E externamente ao território aqui da CPU, nós temos os timers, os osciladores, EPROM, no caso do Arduino italiano, unidades de transferência serial, como SPI, a USART. Vocês viram que no caso da chinesa, né, você tem realmente uma USART. E no caso da versão italiana, você tem uma UART, né, mas eles colocam em termos gerais aqui. E as portas, os 4 registros de portas que, tirando os pinos de 5 volts, 3.3 e pinos terra, né, sobram muitos pinos para você enviar sinais aos diversos dispositivos que você está controlando, afinal, se trata de um microcontrolador, correto? E aqui os bus, né, os data bus e também os bus de variáveis internos. Então, está tudo aqui representado. Então, a arquitetura é bem simples. Não temos pipeline, nada disso. Então, é um tipo de processador, né, para microcontrolador bem simples. Bem, nós colocamos uma figura, um diagrama um pouco melhor, mais colorido aí da arquitetura, né? E desta vez com uma disposição, um layout para dar uma ideia melhor dos 2 databus aqui de dados. Então temos aqui o databus in-out. Vocês poderiam dizer assim, mas não é dos valores de variáveis. Os valores de variáveis aqui sempre giram em torno de saídas de porta, né, que podem ser analógicas ou digitais, tipo liga-desliga, ou então um sinal de intensidade crescente e discreta, para o caso das analógicas, em que você dá uma faixa e ele vai fazendo uma gradação. Vamos supor para controle de volume, é um exemplo. E aqui está o databus aqui, ó, de troca de informações da CPU com as memórias e aí também os clocks. Aqui está bem destacado a geração de clocks, né, de sinais de relógio para os diversos dispositivos, tá? Então, a frequência é muito importante em um controlador que faz transferência intensa de dados. Então, ele precisa ter um bom controle de clock, porque a transferência não é contínua, ela é em impulsos. Portanto, você tem que fazer um bom controle de pulsos. Aqui estamos mostrando o arquivo de registros de memória. Eu gostei desse termo quando eu vi aí nos manuais, porque tem 32 registros, não deixa de ser um arquivo, né? São muitos registros. E aqui, no final, os registros 26, 27 até 31, explicando o seu agrupamento em 16 bits para formar aqueles 3 registros que nós explicamos para vocês, que nós já citamos, o X, o Y e o Z, de 16 bits. E aqui a forma como ele está sendo
construídos. E aqui está o mapa da memória do ATmega 328, né, do nosso microcontrolador ou microprocessador do controlador, o conceito que vocês quiserem usar, tá? Então nós temos as três memórias, Flash, SRAM e EEPROM. No caso do tipo SMD chinês, nós não temos EEPROM. Então a memória, uma das memórias é um pouco maior, conforme nós vimos na aula anterior. Então, vamos explicitar algumas coisas aqui. A memória flash, ela guarda o programa. A SRAM guarda os dados de programa, modelo Harvard. Então, o programa fica aqui na memória flash e a boot section fica na porção final dele. No caso das memórias de dados, né? O que você tem? Registros de I/O, registros estendidos. Os registros, 32 registros, ficam no início da memória, tem local fixo para eles. E as demais variáveis de programa ficam aqui embaixo. Ficam aqui na internal SRAM, que tem local definido para começar. No endereço hexadecimal 0100. Aqui também os registros estendidos de I/O começam em 0060, os 64 registros de I/O também ficam em 0020, local fixo também, tá? Então, essa primeira parte da memória é muito fixa. O que varia é a internal SRAM, porque você nunca sabe quais variáveis você vai precisar na memória. E, no caso, né, da memória do processador, do microcontrolador italiano legítimo, você tem aí a EEPROM, está indo do endereço 0 até o endereço final da EEPROM, conforme o tamanho dela. Então, tudo muito simples, demos os principais parâmetros de arquitetura para leigos, evitando entrar em coisas de engenharia eletrônica. Mas, após vários exemplos aqui, à medida que a gente for evoluindo, nós vamos partir para conceitos avançados. Tá? Então, está quase chegando na hora da gente fazer os nossos primeiros programas. Então, eu espero que vocês tenham ficado satisfeitos com uma aula bem leve de arquitetura aqui do microcontrolador, ATmega 32, e nas próximas aulas nós daremos o mais que precisa a respeito dessa maquininha que nós vamos mexer, desse circuito, para depois partir para exemplos, que é o que vocês estão esperando.